é que o Afonso, no fundo, roubou-me, há que dizê-lo, roubou-me a grande ideia que eu nunca cheguei a ter. Ou seja, eu sempre soube que gostava de ter esta ideia. E lá no fundo de mim eu sei que esta ideia estava a germinar, mas não teve hipótese nenhuma porque ele antecipou-se. E ainda bem que se antecipou, porque eu tenho a certeza que ele está a cumprir essa ideia muito melhor do que eu seria capaz. Mas no fundo, qual é a grande ideia? Não sei como é que lhe surgiu, se foi assim um dia no duche. A mim costuma-me acontecer no duche ter grandes ideias, depois raramente as consigo cumprir, mas as grandes ideias surgem normalmente no duche, que é fazer aquilo que o Borges não teve tempo de fazer. O Jorge Luís Borges tem uma obra absolutamente extraordinária, e eu considero-me um devoto. Eu não acredito em quase nada, muito menos em religiões, mas considero-me um devoto borgesiano, e de certa forma o que o Afonso faz era o sonho do Borges, que era construir uma enciclopédia inteira de factos falsos, mas que são absolutamente coerentes e que estão interrelacionados, como em todas as enciclopédias há remissões de uns verbetes para outros e que fazem sentido. Quer dizer, o Borges fez algumas coisas, alguns bestiários, etc., mas acho que provavelmente, ou por falta de tempo, ou por outra razão qualquer, nunca chegou a fazer a grande enciclopédia. Sendo que ele foi das pessoas que melhor escreveu sobre o fascínio da enciclopédia, que é um fascínio que a mim me aconteceu muito cedo e que presumo que ao Afonso também, que é aquela sensação de estarmos fechados num quarto com um livro muito grosso, que se pode ler de qualquer maneira, começar por qualquer lado, e que de certa forma contém o mundo todo lá dentro, ou uma possibilidade infinita. Aliás, há uma das histórias deste livro que fala sobre um apartamento dentro do qual há um quarto onde estão cidades representadas, que por sua vez têm apartamentos com quartos onde estão outras cidades, e portanto dentro de um livro, dentro de uma enciclopédia, podem estar mundos infinitos. O Borges, por exemplo, num dos seus contos mais conhecidos, o Telón Orbitercius, imaginam uma enciclopédia que prevê ou que tem verbetes sobre um mundo que não existe, mas que de repente começa a invadir e a sobrepor-se ao mundo real. E de facto a enciclopédia é, se quisermos, o género fantástico por excelência, que pouca gente terá tido a coragem de se lançar como o Afonso se lançou, e que tem várias vantagens. Em primeiro lugar, dá uma liberdade total ao criador, e depois funciona por acumulação, ou seja, todos estes verbetes que o Afonso já fez já pronunciam os que ele há de escrever, e depois, quando esses futuros verbetes forem escritos, formam um novo corpo em que estes ganham novos sentidos. Portanto, um dia mais tarde, quando tivermos 10 volumes desta enciclopédia, quando voltarmos a estes dois primeiros volumes, já os vamos olhar e ler e compreender de outra maneira. Aliás, isto já acontece com o segundo, porque há uma série de autores a que nós regressamos, e cujos fragmentos, cujas citações já existiam no primeiro volume. Por exemplo, o Tal Azizi, o Ari Caldeira, a Agnès Guzman, o Masamitsu Ito, o Moisés Kupka, o Samuel Liber, Malzorgata Zayak. Eu disse que os nomes eram sempre muito, muito sugestivos, e que são figuras que já estavam no primeiro livro e que reaparecem neste. Depois, como eu disse, a enciclopédia é de facto quanto a mim, a forma perfeita, porque permite essa absoluta liberdade. E também permite o exercício. Todos os textos acabam por ser textos apócrifos, que são atribuídos a estas pessoas, sejam elas verdadeiras, tenham existido ou sejam criações, e portanto ele pode fazer tudo o que quer, atribui os textos às figuras históricas ou às figuras inventadas. E portanto permite inventar ou reinventar tudo de todas as maneiras. E, portanto, temos desde textos relativamente longos a textos que só têm uma frase ou uma linha, poemas, ficções assumidas, relatos, sonhos, aforismos, paradoxos, histórias fantásticas, e em todos eles nós detectamos o grande conhecimento, eu diria quase erudito, do Afonso, em muitas áreas diferentes, mas sobretudo na área da filosofia e do conhecimento, mas que é uma erudição
inclusiva. Ou seja, muitas vezes a erudição é uma arma que as pessoas mais inteligentes utilizam para se demarcar daquelas que são menos inteligentes. É uma espécie de fronteira. Do lado de cá estamos nós, os que percebemos, os que temos as referências, os que temos os dados todos, e os iluminados, os cultos, e do outro lado estão os outros, os que não percebem nada porque lhes falta sempre qualquer coisa, qualquer elemento para compreender a complexidade do que têm à sua frente. E ele aqui não faz nada disso, pelo contrário. Ou seja, a erudição aqui não é uma espada, não é um elemento que afasta, é uma passadeira vermelha. Ele chama o leitor. Independentemente do leitor conhecer todas as milhares de pequenas remissões, quer para a sua própria obra do Afonso, quer para as grandes obras da literatura mundial, mesmo que uma pessoa não tenha referências nenhumas, ou tenha muito poucas, pode entrar no livro e pode ter um grande prazer de leitura. E isto também parte da desconfiança que o Afonso, que o autor tem, em relação às verdades absolutas. Ou seja, a enciclopédia, tradicionalmente, é um lugar de autoridade. Quem escreve numa enciclopédia é porque percebe de um determinado assunto, e se está na enciclopédia, em princípio, estamos a falar de enciclopédias e não de wikipédias, etc., mas na enciclopédia, se está escrito daquela maneira, é porque é assim. E normalmente as pessoas compravam uma enciclopédia porque confiavam que aquele era um conhecimento validado e adquirido e estabelecido. E no caso, mas como o Afonso desconfia muito disso, da verdade, ou pelo menos de uma verdade absoluta, aqui é ao contrário, nós temos que entrar sempre desconfiando de tudo. Na dúvida, deve ser mentira. Com um bocado de azar, pode ser verdade. Aliás, o próprio Théophile Morel, no tal texto do primeiro volume, escrevia qualquer coisa como: diz-se que existe uma entrada, no primeiro volume, que é totalmente verdadeira. Também isso pode ser mentira. Portanto, temos que... portanto, é o jogo da ficção em estado puro. E isso, enquanto leitor, é um dos elementos que me atrai mais. Para além disso, por exemplo, na página 66, é-nos contada, em meia dúzia de linhas, a história de uma figura que também aparece no primeiro volume, chamado um escritor de um tipo muito particular, um romeno chamado Augustin Mitiu. E diz, a entrada é a apologia da leitura falsa. Augustin Mitiu, que a certa altura da vida trabalhou numa tipografia, tinha por costume acrescentar frases suas a obras conhecidas que estavam em impressão. A frase seguinte, que pode ler-se na obra Servidão Humana, de Somerset Maugham, edição inglesa de 1967, página 342, é, na verdade, da autoria de Mitiu. O pior cego é o que não quer ler. E esta ideia de contaminação, quase como se fosse um vírus, há uma entidade que contamina e altera e adultera o significado de uma obra escrita, é muito interessante, até porque uma pessoa depois, como entra no livro disposto a desconfiar de tudo, não sabe até que ponto não existirá um Augustin Mitiu que tenha alterado ou acrescentado frases aos livros do Afonso. E, portanto, às tantas, este fragmento pode ter sido escrito por um hiper Augustin Mitiu e que, de certa forma, está aqui a dizer não acreditem em nada disto, porque provavelmente até isto foi alguém que acrescentou. Depois, outro... eu queria... Como não há propriamente leitura de textos, nem houve do romance, eu queria só dar-vos um exemplo. Isto é um exemplo do tipo de texto que o Afonso faz. Este é um que é, se calhar, dos mais borgesianos. E eu, como borgesiano, sinto-me atraído por esses. Mas há textos de todo o tipo. Há, por exemplo, um conto muito divertido sobre a burocracia. E só o facto de escrever um conto divertido sobre a burocracia já é um feito. Tem qualquer coisa de kafkiano também, e diz-se que o Kafka se ria a bandeiras despregadas dos seus próprios textos. No fundo, seriam textos, aqueles textos mais
abstratos e angustiantes, para ele eram exercícios também do humor. E ele, quando lia os textos aos amigos, ria às gargalhadas. Mas hoje é-nos difícil ler os textos do Kafka e rir. Geralmente a pessoa fica mais perturbada do que outra coisa. No caso do Afonso, são verdadeiramente humorísticos quase. E ele tem vindo a apurar o sentido do humor. Há aqui muitos exemplos, eu não vos vou massacrar, mas queria ler este outro texto de uma natureza completamente diferente, que é, deixem-me só ver, página 35. É a personagem que vem do primeiro livro, que é o Muqatil al-Rashid, e é um sábio árabe, e que de certa forma eu acho que dá, há textos muito diferentes deste no livro, mas dá bem o tom do que é a escrita do Afonso, uma escrita de uma grande inteligência e de um lirismo muito contido, mas muito eficaz, e sobretudo com uma capacidade extraordinária de, em 3 ou 4 parágrafos, oferecer-nos ideias que nos obrigam a pensar e no fundo tem mais substância do que muitos textos que às vezes lemos que têm 20 páginas ou 30. Descendência até Adão. São os filhos que ainda não nasceram, disse Muqatil al-Rashid, que abrem caminho à minha espada. Das minhas vitórias depende a sua existência. Se cair na batalha, eles não nascerão. Por isso são eles que combatem a meu lado. Por isso, quando ergo a espada, é o exército dos meus descendentes que o faz comigo. Os meus filhos e os filhos deles, e todos os que deles poderão vir a existir até à consumação do mundo. Porém, noutra ocasião, também disse: quando ergo a espada, são os meus antepassados todos, até Adão, que a erguem comigo. Nenhum homem faz um gesto sem que Adão o faça também. Todo o passado empurra a minha lâmina. Quando o confrontaram com o aparente paradoxo de por vezes serem os seus descendentes a ajudarem-no a erguer a espada e outras vezes serem os seus antepassados, Muqatil al-Rashid disse assim: o tempo é como o meu braço esquerdo e o meu braço direito. O passado não está atrás e o futuro à frente, mas estão um ao lado do outro, no mesmo instante, a segurar a minha espada, pois eu seguro-a com as 2 mãos. Acho que é um texto absolutamente perfeito. Quanto mais não fosse, o resto é tudo muito bom também, mas quanto mais não fosse por isto, o livro já valia a pena. Para além disso, há um lado muito divertido que tem a ver com, normalmente os livros com muita erudição e que recorrem a muitas citações, são muito reverenciais com as fontes citadas. E o Afonso não é. Eu acho que isso é não só divertido, inesperado, como produtivo. E aliás, quem ler isto vai assistir a várias refutações. Eu não vou dizer exatamente em que elas consistem, mas posso-vos dizer, para vos chamar a atenção para o texto, para o livro, que há refutações desde Copérnico e Einstein, refutados aqui, a Dostoiévski e até ao próprio Borges, o que não deixa de ser interessante. Ou seja, calma lá, ok, gosto muito de ti, mas nem tu penses que tens toda a razão do mundo. Depois, há outras histórias, por exemplo, há uma história absolutamente espantosa sobre uma biblioteca em que vivem monges bibliófitas que dormem nas prateleiras. E que nunca chegam a tocar o chão, porque andam sempre, vivem nas próprias prateleiras. Quer dizer, isto é uma imagem, por si só, de uma força poética e evocativa absolutamente espantosa. Eu queria terminar referindo um aspecto que me parece importante, que é o facto dos livros do Afonso não funcionarem nunca como unidades únicas e fechadas, ou seja, fazem parte verdadeiramente de uma obra que se está a expandir, que se está a ramificar e a bifurcar, como o jardim do Borges, e que não sei onde é que irá dar, mas que é um verdadeiro organismo coeso, consistente e interdependente, ou seja, para compreendermos completamente o que está aqui no livro,
eu tenho muita pena, mas convém que leiam os outros livros todos do Afonso. Eu acho que isto também é um estratagema que ele utiliza para não ter daqueles leitores. Só li um livro desse autor. Não. Tens que ler tudo, senão não percebes. Porque eles estão verdadeiramente todos interligados. E as personagens que apareciam no primeiro volume e aparecem também no segundo volume da enciclopédia estão espalhados pelos outros romances e pelos outros livros. Por exemplo, só alguns exemplos, mas são muito, muito mais, acreditem. O violinista judeu, que aparece logo no início e que é referido neste texto inicial do Théophile Morel. Ele ouviu um concerto de um violinista judeu que alimentava o seu violino com leite, como se fosse um gato. E essa história, essa figura é referida não só aqui, como no romance do Jesus Cristo Bebia Cerveja, que está a sair exatamente ao mesmo tempo. Onde, por exemplo, há um grupo já agora aproveito, uma vez que não veio o Rui Lagartinho falar do romance, reduzir o livro a isso seria pouco, mas digamos que o acontecimento central do romance cá está, é mais uma vez uma criação falsa, uma espécie de... é uma representação que um grupo de pessoas faz numa aldeia para cumprir o desejo de uma senhora já muito velhota que não pode viajar e que já não pode ir à Terra Santa como queria ir antes de morrer. E a neta decide juntar, com a ajuda do tal professor Borja, juntar as pessoas da aldeia e recriar Jerusalém numa aldeia do Alentejo. Portanto, se a velhota não pode ir a Jerusalém, vem Jerusalém ter com a velhota. E, portanto, eles simulam tudo. Um lago daqueles, uma comporta é o Mar Morto, um montezinho transforma-se no Gólgota, não sei se é o Gólgota, não é? Não, ou o Sinai, é o Monte Sinai, já não sei. No Jesus. A colina, mas há uma colina que depois é o Monte das Oliveiras, por exemplo, e portanto as ruas é como se fossem Jerusalém, há judeus com os caracolinhos e tal para fingir que se está em Jerusalém, portanto é tudo simulado, inclusive uma suposta representação que aconteceria em Jerusalém da última ceia, e é aí que se fala da questão de Jesus Cristo beber cerveja e não vinho. Mas quem organiza isso é uma espécie de grupo de teatro, pequena trupe teatral. No meio de outras coisas, dizem poemas de um tal Peter Stambolitsky, que provavelmente nunca ninguém ouviu falar, mas que é um poeta que vem quer no primeiro volume, quer no segundo volume da enciclopédia. Portanto, não existe na realidade, mas existe no mundo do Afonso. Quem ler o romance não precisa de saber isto, obviamente, não é essencial para a compreensão nem para o funcionamento do romance, mas quem já leu a enciclopédia e já ouviu o nome do Stambolitsky e até já leu alguns dos poemas dele, começa a perceber que há aqui um universo muito consistente e muito interessante. Outro exemplo, um outro violinista cego, Ovídio Popa, que também é referido aqui neste volume da enciclopédia, a história dele com o Zygmunt Varga, que é um milionário colecionador de borboletas, e que tinha o projeto de pesar a maldade humana, como ele arranjou uma balança e pesava as pessoas antes e depois da confissão. Portanto, conseguia, julgava ele, ou tentava pesar a maldade humana. E essa história é contada pela primeira vez na boneca de Kokoschka, e pronto, mais desenvolvida. Um outro exemplo, no Espelhinho Dourado de Apostolakis, que é um dos contos que aparece aqui na enciclopédia, aparece uma Franziska Moller, que é uma das personagens centrais do romance O Pintor Debaixo do Lava-Loiças. Há uma série de autores que são citados aqui que fazem parte de um novelo de escritores imaginários que também aparece e que é criado na boneca de Kokoschka. Portanto, como estão a ver, é todo um universo, é como se fossem células, os livros, que estão todas em comunicação umas com as outras. É um sistema, é um universo ficcional em expansão, como eu já disse, vasto e interligado. E a enciclopédia, eu acho que pode vir a funcionar, já funciona e pode vir a funcionar como uma espécie de coluna vertebral, de nódulo central deste sistema nervoso,
é o ponto de cruzamento e de convergência dos vários planos da obra do Afonso, e pronto, ficamos à espera dos próximos volumes da enciclopédia, e de certa forma para poder continuar a odiar no bom sentido, odiar naquele sentido de que é o sentido da admiração, de ver alguém que consegue fazer algo de verdadeiramente novo e verdadeiramente criativo e original. Obrigado. Boa tarde. Queria começar por agradecer à Clara e ao Zé Mário Silva pela apresentação, até porque já é a segunda que ele faz aqui em relação à Enciclopédia da História Universal. E queria agradecer-vos a vocês, num dia de sol, em vez de estarem na praia, vieram para aqui. Aliás, havia até mais outra coisa que provavelmente me roubou algum público, que era o Congresso das Testemunhas de Jeová no Restelo, também sob a égide de Cristo. São para aí umas 40 mil pessoas, a menos. E estariam todas, com certeza. Até porque eu acho mais apelativo Jesus Cristo e a cerveja do que Jesus Cristo é a vida. Bom, vou começar por falar um pouquinho da Enciclopédia da História Universal, que é que foi uma ideia que eu tive há uns tempos. Escrevi o primeiro volume, escrevi este, tenho mais alguns escritos, alguns também serão temáticos, ou pelo menos incidirão mais sobre alguns temas. Mesmo este aqui também tem ali aqui uma outra entrada que é mais muito longa e sobre mais ou menos o mesmo tema, que o Zé Mário também já aflorou, sobre a questão de vários infinitos caberem dentro de um infinito, que é uma coisa que eu não acredito, mas que é possível em matemática. Há esta história que é muito conhecida, que é, vocês imaginem um hotel infinito, com quartos infinitos, e quando chega uma excursão, um autocarro, com infinitos turistas, evidentemente infinitas testemunhas de Jeová. Exato, infinitas testemunhas de Jeová. O recepcionista consegue metê-los todos, cada um em cada quarto. Mas imaginem que no segundo dia chega outro autocarro com turistas infinitos, portanto aqui um segundo infinito de turistas. E pareceria impossível agora continuar a poder alojá-los. E no entanto o recepcionista tem a ideia de meter os do dia anterior nos quartos ímpares e os do dia seguinte nos quartos pares. E, portanto, é perfeitamente possível ter aqui dois infinitos, que são os pares, são os ímpares, e, aliás, podemos continuar a ter mais infinitos. Outros pensadores acham que não é possível ter mais do que um infinito. Nicolau de Cusa, por exemplo, achava que existe um infinito e acabou-se. Por isso é que ele dizia que uma circunferência infinita, por exemplo, é uma reta. E, na verdade, tudo se resume a isto. Ele é capaz de dizer que qualquer sólido infinito se resume a uma reta infinita, ou pode se resumir a uma reta infinita, e por aí fora. Seria agora fastidioso estar aqui a explicar um bocadinho do pensamento dele, mas pronto, tudo se resume então a um infinito. O que não é normal para ele, porque ele era um cardeal, portanto fazia parte do corpus da Igreja, e portanto aceitava apenas um Deus, e só existe então esse infinito e esse absoluto que para ele seria Deus. Ele explica isso com geometria, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que a maior parte das pessoas chumba. Eu quando estava nas Belas Artes tinha colegas que andavam 7, 8 vezes a repetir geometria, enquanto que eu dava explicações daquele ano. Não é que eu fosse um bom aluno, mas gostava realmente de geometria, e eu nunca tive um 20 a geometria, por acaso, porque me tiravam sempre pontos da apresentação, levava sempre 2 valores da apresentação, então o máximo que tive foi 18, tirava sempre o máximo da apresentação. Mas gosto muito de geometria, e também o meu pensamento também é um pouco geométrico. Isto pode parecer um bocado chato, espero que não seja depois quando lerem. Enfim, a enciclopédia serve-me também para eu explorar uma série de outras coisas, como por exemplo a poesia. Eu não me arriscaria a escrever poesia, mas não me importo de publicar um ou outro poema assinado por outra pessoa qualquer, como o Petar Stambolisky, que por acaso viveu com os índios ao Bocovo. A gente sabe disso por causa de um livro da FNAC, O Prazer da Leitura, que o conto fala também dele,
porque ele viveu com esses índios que vivem na Amazónia, são os índios muito especiais. Aliás, são os índios muito semelhantes aos outros índios todos, na verdade, porque eu nunca tenho coisas impossíveis de serem um facto ou de serem verdade. Não há aqui realismo mágico. Todas as coisas que aparecem aqui ou são relatos de pessoas que poderão ser incríveis, mas incríveis como eram, por exemplo, as crónicas na Idade Média. Eu lembro-me de ler uma crónica que dizia, da Idade Média não, aqui já do início do Renascimento, de um tipo que tinha feito uma autópsia a uma sereia. Isto em 1400 e tal. E, portanto, estes relatos eram normais. Se nós lemos as histórias de Heródoto, percebemos que aquilo é uma série de ficções. Esta enciclopédia, por acaso, também tem uma entrada que é totalmente verdadeira. E eu até posso dizer qual é, que é uma atribuída a Aristóteles, em que diz que a poesia ou a ficção é mais verdadeira do que a história. Eu não gosto nada de Aristóteles, eu digo sempre isto. Acho que ele também é um bocado culpado da crise. Porque, bem, para já, porque ele foi a grande coluna vertebral da Idade das Trevas. Ele e o Relvas. Mas durante muitos anos Aristóteles era a grande referência. Platão não importava muito. E há uma diferença substancial na maneira de pensar de Aristóteles e de Platão, e eu costumo descrevê-la assim. O Aristóteles juntava coisas, portanto, nós somos mais ou menos uma cassete virgem e vamos aprendendo coisas, vamos juntando coisas, vamos criando formas, as famosas formas de Platão. E, portanto, é por juntar coisas que nós criamos o mundo. Vamos juntando uma série de coisas, da mesma maneira que é como nós vemos hoje em dia a matemática, por exemplo. Juntamos um número mais outro número dá 2, mais outra unidade dá 3, mais outra unidade dá 4 e por aí fora. Por exemplo, Pitágoras não pensava assim. Os números não tinham estas características. Por exemplo, se eu quisesse ter 2, era dividindo a unidade em 2. Eu já tenho tudo e depois vou dividindo. Se eu quiser ter 1000, tenho de dividir a unidade em 1000. Não é somando coisas, é dividindo coisas. E Platão também pensava assim. Ou seja, eu conto sempre esta história porque acho que tem piada, que é de uma criança que chega ao pé de um escultor e pergunta-lhe como é que ele sabia que dentro daquela pedra havia um cavalo. E isto é todo o pensamento de Platão, é basicamente isto. Aquilo está lá, já lá está. Nós só temos de tirar coisas, não temos de acrescentar coisas. E por isso é que eu digo que Aristóteles é um pouco culpado da crise, porque nós estamos sempre a consumir, a criar coisas, a empilhar coisas e vamos reunindo coisas. Ao passo que Platão era mais ou menos ao contrário, vamos desbastando, vamos tirando coisas. Agora já me perdi, entretanto, já não sei para onde é que ia, mas... Era uma repetição do tema, do infinito dentro do infinito. Do infinito dentro do infinito. Bom, mas não interessa nada. Esta história que o Zé Mário disse também é verdade. Que eu uso as personagens da enciclopédia nos romances e as personagens dos romances na enciclopédia. Há muitos que aparecem muitas vezes, como um mordomo que não percebe metáforas, não entende metáforas, como alguns que o Zé Mário falou, mas há ainda outros. Mesmo nos livros infantis eles aparecem. Na Contradição Humana, por exemplo, aparece a Agnès Guzman, mas vão aparecendo em quase todos eles vão se cruzando e também vamos percebendo mais coisas da vida deles, que não interessa nada para a história, porque todos os livros são independentes e podem ser lidos independentemente, mas se lermos todos vamos percebendo vamos dando mais alguma profundidade a algumas personagens que são estritamente secundárias em alguns casos ou meros figurantes. É um bocado como aos filmes do Hitchcock ele aparecer lá. Neste caso, por exemplo, a última entrada deste livro, a última palavra da última entrada deste livro é um apelido e também é o final do Pintor debaixo do Lava-Loiças. Eu não vou explicar muito porquê, mas se vocês lerem o Pintor debaixo do Lava-Loiças e depois lerem a última entrada da Enciclopédia da História Universal, terão um final diferente daquele que leram no Pintor debaixo do Lava-Loiças. Portanto, uma espécie de continuação. E enfim, espero conseguir editar ou publicar pelo menos mais uma série de enciclopédias, uma por ano. Tenho mais 3 escritas, espero continuar a escrevê-las. Falando um bocadinho também do Jesus Cristo bebia cerveja.
além da possibilidade histórica dele realmente beber cerveja, o livro, no lançamento, foi apresentado pelo Frei Fernando Ventura e não lhe chocou nada que Cristo bebesse cerveja. Ele até disse, e passo a citar, que Cristo gostava de coisas boas, portanto seria lógico que bebesse cerveja. E a verdade é que essa possibilidade, portanto, as bebidas naquela altura não havia uma grande definição e elas não tinham muitos limites. Usavam-se muitas vezes uvas em bebidas de cereais fermentados, portanto, teoricamente será a cerveja, mas também é verdade que se usavam vários frutos misturados e, portanto, o vinho não era tal qual o conhecemos. Só no século XVI, XVII é que apareceu a lei da pureza, criada por alemães, evidentemente, a respeito da cerveja, em que se passou a proibir uma série de ingredientes que a cerveja poderia levar. E desses ingredientes poderiam até, inclusivamente, usar-se sangue ou carne, e ainda hoje é comum falar-se disso. Há sempre assim um lugar qualquer do mundo em que as pessoas dizem esta cerveja leva sangue, é como uma coisa muito boa. Eu próprio, uma vez estava a viajar na Hungria, fui a um vale chamado Vale das Mulheres Bonitas, ou das Mil Mulheres, já não me lembro, e também não me lembro do nome em húngaro. E tal como o nome indica, não tinha uma única mulher. Era um valse cheio de adegas, cheio de vinho, com alguns ciganos a tocar e pessoal a beber vinho. E eles têm um vinho famoso, cujo nome eu também não me lembro, mas é Biker qualquer coisa, ou Biker só, e que também dizem que é feito de sangue de touro, ou com sangue de touro, e que foi graças a ele que os húngaros conseguiram ou resistiram a invasões russas ou a invasões turcas, porque aquilo é uma zona de confluência, portanto eles basicamente foram invadidos por toda a gente, tal como os romenos, portanto estão ali assim no meio, os Cárpatos dividem-nos e portanto são uma fronteira natural. E eu em quase todas as viagens acontecia uma coisa engraçada, que era que eu costumo chamar o meu Buda, porque a determinada altura na Índia comprei um Buda, que não é um Buda, é um deus hindu, mas ninguém sabia que deus hindu é que era. Eu perguntava a todos os hindus, eles têm 33 mil deuses, o céu deles é mais povoado do que a própria Índia. E então andei com aquele Buda que eu percebi que era oco e era de gesso, comprei um vendedor de fruta e durante um mês andei a carregar aquilo cheio de cuidado para não partir, que é uma seca durante as viagens, a nós andarmos preocupados com o objeto que levamos. E no caso da Hungria, do garrafão de vinho, comprei um garrafão de vinho de 5 litros e andei durante um mês a carregá-lo pela Europa fora, e que também não foi, queria bebê-lo com os amigos e tal, e achei que era porreiro levá-lo para casa. Eu faço sempre isso nas viagens, de repente compro assim uma coisa que não dá mesmo jeito nenhum e ando com aquilo. Claro que o garrafão era de plástico, derramava sempre um bocadinho de vinho e durante a viagem eu fui dando um bocadinho de vinho pelos lugares todos. Bom, mas isto para dizer que as bebidas não eram realmente muito... Não havia uma fronteira muito definida entre uma coisa e outra. Não se conheciam as leveduras, por exemplo, e, portanto, muitas vezes se fermentava a cerveja usando uvas, porque as uvas têm um fermento natural na casca. A maior parte das vezes a cerveja é fermentada ao ar, naturalmente. É o ar que traz as leveduras, são leveduras selvagens, tanto que, e não se sabe muito bem, não se conhecia muito bem o resultado. Podia acontecer tudo. Podia ser umas leveduras simpáticas e a cerveja saía mais ou menos potável. Se podiam ser umas leveduras um bocado mais agrestes e aquilo era melhor deitar fora. Tanto que na Idade Média, e ainda hoje os fermentadores se usa tradicionalmente, ou tem um crucifixo, há um crucifixo por cima do fermentador da cerveja. Naquela altura também se punha para afastar os demónios, porque se achava que podiam estragar a cerveja. E normalmente tinha um padre benzela, que levava também sempre uma percentagem de cerveja. A cerveja, curiosamente, também sempre esteve ligada à religião católica. Há muitos, ainda hoje, há pelo menos 7 mosteiros trapistas, 6 na Bélgica e 1 na Holanda. Convém dizer que os belgas são os grandes cervejeiros, os grandes mestres cervejeiros, já desde a Idade Média. Os monges já se referiam a eles como os grandes conhecedores de cerveja. E quase que há uma regra para vocês beberem cerveja ou saberem que um país tem boa cerveja. É se tiver um mau vinho ou se não tiver vinho. E o contrário também normalmente é verdade. Um país com bom vinho normalmente tem uma cerveja como a nossa.
E eu digo isto porque às vezes os portugueses dizem a nossa cerveja é muito boa e não sei o que, não sei o que mais. Mas eu vou-vos dar um exemplo para mostrar que não é bem assim. Imaginem que vocês chegam a um bar e pedem, olha, traga-me um vinho. Isso não faz muito sentido para nós, porque nós, pelo menos, temos de dizer se é tinto, se é branco, se é verde, se é maduro. E normalmente pedimos a marca, às vezes pedimos o ano, por aí fora, o nome, etc. Mas com a cerveja não, as pessoas chegam a um bar e pedem, é uma cerveja. Às vezes é imperial, às vezes é garrafa, mas às vezes nem isso. E, portanto, é cerveja. Cerveja é mais ou menos a mesma coisa, seja esta ou outra ou outra ou outra. Mas se vocês forem, por exemplo, à Alemanha ou à Bélgica, já referida, e pedirem uma cerveja, eles também não percebem muito bem o que é que vocês estão a pedir. Sim, mas é uma ale, é uma lager, é uma pilsner, é uma stout, é uma da Badia, é uma isto ou aquilo. Pronto. E vocês terão de especificar, porque eles têm 30 torneiras, todas com cervejas diferentes e funcionam um pouco como os nossos vinhos. Saindo da parte da cerveja, que também não interessa nada para o livro, apenas como metáfora, ou serve de metáfora, porque tem a ver com as transformações. É que para fazer cerveja é preciso apodrecer o cereal, apodrecer entre aspas, portanto há um apodrecimento da casca, ele começa a germinar, interrompe-se a germinação e nós temos o malte. O malte é o açúcar e depois vai se transformar naquela bebida que borbulha e parece que tem vida. E, portanto, é uma espécie de ressurreição do grão de cereal. Portanto, é um pão líquido, como era chamada. E essa transformação é que é muito importante para o livro. Porque todo o livro se baseia nisto, nesta capacidade de nos podermos transformar. O próprio Jesus Cristo tinha uma natureza dupla. Era plenamente homem, era plenamente Deus e, portanto, encerrava aquelas duas naturezas na mesma pessoa. E vai acontecer aqui também que uma aldeia no Alentejo também vai ter uma natureza dupla. Pode ser uma aldeia no Alentejo e é Jerusalém ao mesmo tempo. Portanto, tem essa mitificação do próprio espaço. O que é uma coisa que nós fazemos todos os dias. Apesar de termos a ideia que o sagrado é do domínio da religião, mas não é verdade. Sagrado significa colocar à parte. E é sempre que nós tiramos alguém, por exemplo, quando estamos apaixonados, tiramos alguém de uma massa anónima e pegamos nessa pessoa e a colocamos à parte, seja num pedestal, seja onde for, é uma sacralização dessa pessoa, é colocá-la à parte. Ela é especial, deixou de fazer parte daquela amálgama. E sempre que o fazemos, temos damos algum sentido religioso à vida. Agora, hoje em dia que nós somos cada vez mais laicos, mais seculares, ou pouco crentes, ou ateus, a verdade é que acabamos por substituir a religião e as nossas adorações por outras coisas, como acontece com as estrelas pop. E se vocês forem ver os concertos, todas estas coisas têm exatamente as mesmas características dos antigos templos pagãos, mais do que junto da Igreja Católica, que é muito solene na sua maneira de estar. Não que tenha sido sempre assim, é preciso ver que, por exemplo, a missa começou por ser um banquete verdadeiramente, portanto, Jesus Cristo está a jantar com os discípulos e diz, repitam este ritual em minha memória. Ou seja, era comer e beber em sua memória. E nós hoje chegamos à igreja e levamos uma hóstia, nem sequer está alevedada, e vinho, ainda temos de pedir ao padre, porque normalmente não se comunga com o vinho. Mas a verdade é que o que aconteceu, e inicialmente foi São Paulo que tornou a missa assim uma coisa mais insípida, porque as pessoas iam para lá era para comer e beber e nós já não se falava em Deus. E então ele disse, agora vocês vão passar a comer e beber em casa e depois eu dou-vos só um bocadinho de pão e um bocadinho de vinho. E passou a ser assim uma coisa mais... e depois houve outro problema. Platão não gostava de poesia. É a única coisa que eu não gosto de Platão. Ele não gostava de poesia, não gostava de ficção. Achava que era um desperdício. Portanto, só lhe interessava a verdade, a justiça, a beleza, etc. Aquelas coisas platónicas. E Santo Agostinho, que foi também um dos pensadores mais importantes para a Igreja Católica, também, aliás, gostava muito de Platão e também tinha alguns problemas com isto. Ele quis acabar com a música durante a missa, durante as celebrações religiosas, quis acabar até com o incenso, achava que tudo isso distraía. Ele queria ficar assim com uma coisa perfeitamente vazia, em que as pessoas apenas
entravam em comunhão com Deus, ignorando, talvez, ou desvalorizando o facto de a música ser um grande alicerce para a comunhão religiosa. E a verdade é que a maior parte das outras religiões, sejam elas quais forem, mesmo cristãs, usam a música como esteio, como base para essa mesma comunhão. E é quase impossível haver uma religião onde não se toquem tambores, ou não se cante, ou não se dance, e com isso não se entra em êxtase, ou que os êxtases não sejam derivados disso mesmo. E não tenho muito mais coisas a dizer. Aliás, tenho mais coisas a dizer, mas já começo a ficar com pena de vocês. E eu espero que comprem o livro, que gostem de ler o livro, até porque podem encontrar o Walter Ugumem na rua, por acaso, e ele ameaça a integridade física das pessoas e pode acontecer partirem uma perna ou uma coisa qualquer. Muito obrigado.